Fala, povo bonito, bom dia. Eu não sei se seria uma forma de acusação, não sei se seria uma forma de se defender ou de se explicar, mas só sei que essa pandemia serviu pra gente muitas vezes separar alguns lobos de ovelhas, alguns pastores, algumas igrejas que dizem fazer milagres, curas e tantas outras coisas, mas que no final a gente vê que não precisaria tal de uma pandemia dessa para estar já incriminando alguns deles por coisas que eles não conseguem fazer. Então, quando se fala em profeta, quando se fala em homem de Deus, a gente se pergunta mesmo o que o homem de Deus faz e o que o homem de Deus não faz. A questão é o seguinte: a gente muitas vezes tenta se julgar pelo passado, falando sobre os homens de Deus, mas a gente vê que os homens de Deus, eles não têm autonomia própria para dizer ou para fazer as coisas da maneira que bem entenderem, mas eles agem conforme a vontade e a verdade de Deus. Então, não dá para garantir a cura ou não dá para garantir créditos de cura a homens ou a pessoas, mas sim a Deus, porque tudo é conforme a nossa fé. Tanto que eu tô falando isso porque os curandeiros de hoje e os homens que se dizem homens de Deus de hoje, eles tentam aplicar o resumo dos milagres, as curas, a sua própria carreira ou a sua comunhão com Deus. Comunhão essa que não existe, porque a comunhão com Deus ela está também aplicada à questão da obediência. E esses conhece muito bem, porém não pratica, porque sabe que suas igrejas ficariam cada vez mais vazias. E outra coisa, há um pé de guerra danado agora, porque existem a verdade plena, a verdade de Deus, a sua lei, os seus mandamentos, a sua vontade, o tempo que nós estamos vivendo, a forma em que devemos viver e o conhecimento das escrituras e das profecias que o Senhor tem para cada um de nós. Porém, há as outras igrejas, uma delas espalhadas aí pelo mundo grande, conhecida como Igreja Católica, e várias outras que são suas filhas, outras igrejas que surgiram dela e que seguem a linha de guarda dos mesmos mandamentos. Exemplo, eles todos guardam o domingo, tem esse dia como dia de guarda. Nós, adventistas do sétimo dia, ou judeus, ou guardadores do sábado, temos em mente de que o Senhor criou os céus e a terra, tudo com eles em 6 dias, e no sétimo dia tirou para descansar, e por isso nós honramos e guardamos o sétimo dia, o dia do sábado. Também que serve de sinal para nós e Deus. E o Senhor também vai reconhecer os seus filhos de acordo com a guarda dos seus mandamentos. Claro que isso é um tempo, ou isso é para quem entende-se isso hoje, porque a verdade ela é dada para cada um no tempo de sua vida decorrente. Então teve muitas pessoas, como por exemplo Martinho Lutero, foi um grande homem, mas ele não guardou o sábado. Vemos outras pessoas, grandes homens também, que fez grandes coisas pela verdade, mas não guardou um sábado sequer, ou não tinham conhecimento dessa verdade. Então, à medida que a luz da verdade vai brilhando, a gente vai conhecendo e vivendo sobre essa luz da verdade. E o que acontece? Quando você está numa dessas igrejas, ou quando você está fora do templo da verdade, onde você, por exemplo, foi um adventista, ou você teve conhecimento dos 10 mandamentos, ou você teve conhecimento sobre a questão do casamento, você teve conhecimento sobre a questão das vestimentas, você teve conhecimento sobre a questão da alimentação, e você simplesmente sai e vai para uma outra verdade, ou um lugar onde você diz que agora você vai seguir aquilo ali, você, no seu coração, vai ter sempre algo em falta, porque um dia você foi preenchido por um total de uma verdade, e em vez de você avançar em conhecimento da verdade, você regrediu e foi para o lugar onde você se sentia melhor. E isso acontece. Aí a gente vê esses pastores brigando de canto a canto, porque o povo que ele é enganado como ovelhas, eles ficam pulando de igrejas em igrejas, caçando lugar onde eles possam se sentir bem. Porque ali pode ter cura, porque ali as pessoas estão prosperando, ou porque ali a palavra é melhor, ou porque ali a música é melhor. Porém, nós vemos esses pastores, nem vou citar o nome dele porque eu não quero ficar perdendo tempo sobre o nome de todos eles. A gente vê eles brigando em redes sociais, brigando em mídias, falando, que essas ovelhas ficam pulando de canto em canto. E muitas vezes quando essa ovelha sai, essa ovelha é tratada como um membro que é o membro que foi deserdado do grupo, e foi abandonado, e tipo assim, eu esqueci o nome que se dá, como se fala quando a pessoa saiu da igreja, ele abandonou a fé, e tem vários outros nomes. A questão é o seguinte: a gente vê que eles brigam
pelo dinheiro que a ovelha leva até essas igrejas. Eles brigam por causa de todas as ovelhas porque eles querem lucrar com essas ovelhas, mas não querem ensinar a palavra da maneira que se deve para essas ovelhas. E eles ficam nervosos quando eles viram que perderam ovelhas para grupos de outra igreja, né? Agora, o que é mais interessante é que nessa posição toda, eles brigam por causa do dinheiro, eles brigam por causa de posições, porque realmente as igrejas antigas de mais nome, não quero falar nomes, mas você conhece muito bem as igrejas de nomes Assembleia, de nomes Congregação, essas igrejas pentecostais, católicas, então a Igreja Universal, essas igrejas elas começaram a se disseminar porque as pessoas foram vendo cada vez mais inverdades e foram começando a surgir novos profetas e abrirem novas igrejas, e com isso o dinheiro desses caras diminui, né? E aí eles ficam doidos para poder fazer com que esse dinheiro volte para os seus bolsos. Agora, como que a pessoa pode chegar ao ponto de um dia não ligar mais para a leitura, para o estudo da Bíblia e cair na conversa de um desses pastores, bispos, papas e tudo mais? Como que a pessoa chega a crer que o que esses homens falam é verdade e não o que está escrito na lei de Deus? Será porque elas nunca estudaram a Bíblia? Será porque elas nunca leram a Bíblia? Será porque elas nunca se firmaram na verdade? Então existem vários poréns, vários serás, porque as pessoas pulam de galho em galho, ficam caçando eu não sei o que, se é a prosperidade, eu não sei se é a felicidade, porém de uma coisa eu tenho certeza, elas nunca foram firmadas na verdade, porque aquele que conhece a verdade, aquele que conhece e se firma na verdade, a verdade vai estar com ele para sempre. E por mais que ele se desvie, se afaste da fé, ele jamais deixará de lembrar da lei do Senhor, meditar nela de dia e de noite. Ele jamais se esquecerá daquilo que lhe foi ensinado, né? Por isso que a Bíblia fala para a gente ensinar o nosso filho no caminho que deve andar, para quando ele for maior, ele não se desvie dele. Então, precisamos ensinar os nossos filhos, precisamos educá-los de uma forma ao qual eles não sejam enganados por essa muvuca que fica ao redor, dizendo que há conhecimento em todo canto, e dizendo que todas as casas de orações são casas de Deus, porque não são todas casas de Deus. Ali tem um povo, ali tem alguém que quer ser fiel, que luta, que ora e procura a verdade. Porém, você que luta, que ora e procura a verdade, que está em um local onde você sente que talvez não seja o local indicado e que o seu líder religioso não seja alguém em quem você possa confiar, eu quero abrir o seu olho e dizer uma coisa: a gente não pode confiar em homem algum, a gente não pode confiar em pessoa alguma, a gente não pode colocar a nossa salvação em mãos de homens, mas a gente tem que estudar, meditar na palavra de Deus e colocar a nossa salvação no Senhor. Acima do pastor, acima do bispo, acima do padre, acima do papa, acima de todos os líderes religiosos que podem ter sobre a face da terra, existe Deus, e Ele é o nosso verdadeiro líder religioso. Se você orar, se você procurar com humildade, se você procurar com paciência, estudar e conhecer a sua palavra, você vai ver os mandamentos do Senhor, você vai ver a lei do Senhor aberta, e por ela que nós devemos viver em obediência, começar a praticar os mandamentos que o Senhor tem ali escrito, para cada um de nós colocar em prática. E assim você vai perceber que você não vai fazer parte de nenhuma dessas igrejas, porque elas não vai fazer parte da lei e da verdade de Deus. Você pode pegar uma Bíblia João Ferreira de Almeida, você pode pegar uma Bíblia católica, você pode pegar qualquer outro tipo de Bíblia. Se você ler ela toda, você vai ver que muitas vezes é escrito ali para nós a obediência, é escrito ali para nós as histórias, é escrito ali para nós as profecias em cartas e em testemunhos de pessoas que viveram para santificar e para elevar a lei e a vontade de Deus diante da sociedade do mundo, e que nós somos representantes de Deus aqui, assim como o povo do passado também foi. E no nosso tempo nós temos que ser como o povo do passado, fiel e tementes ao nosso Deus. Mas para isso é necessário conhecermos a verdade. Então, leia
a palavra do Senhor, para você conhecer o caminho que o Senhor quer seguir. Não simplesmente vá para a igreja com os braços cruzados, sente lá e ouça o que aquele seu líder está falando, porque o que ele passa não chega a ser 1% daquilo que Deus gostaria que você estudasse e conhecesse, porque o interesse dele é te prender com muita melodia, com muitas palavras vãs que não te edificam em coisa alguma, mas que te mostra prosperidade nesse mundo, e onde é justamente o Senhor mostra para nós que nós não havemos de ser prósperos aqui, mas havemos de ser prósperos no céu, e que a prosperidade mundana e terrena e passageira é somente para trás e a ferrugem colher. E nós não podemos se apegar a essas coisas, mas sim deixar do lado daquilo que nos afasta e ir atrás do Senhor, meditar em sua lei, em sua vontade, buscar conhecer mais dele, e assim nós poderemos estar preparados para fazer parte da igreja de Deus que é no céu, não aqui nessa terra. Amém? Um abraço, até mais. Esse é o canal Gil MR. Compartilhe esse vídeo, tem vários outros vídeos falando sobre estudo, tem vídeo falando sobre trabalho. Gostaria que esse canal crescesse muito e quero que você me ajude com isso. Amém?